Profissionais da beleza jamais serão substituídos por robôs ou até mesmo inteligências artificiais. Mas o uso exagerado de aplicativos de alteração de imagem podem acabar com a saúde mental dos cabeleireiros e ainda mais podem gerar expectativas irreais das clientes sobre o nosso próprio serviço. E é aí que o bicho pega. A gente precisa falar sobre isso enquanto classe cabeleireira. Vamos lá? Se tem uma coisa que me irrita em rede social é como as pessoas deixam tudo muito parecido e acabam por usar aplicativos de edição de imagem nas clientes quando nem precisa. Quando às vezes era só uma questão de melhorar um pouco a iluminação, dar um ajuste aqui e acolá no cabelo e só. E aí, eu acho que hoje a gente vive uma situação que a gente abre os aplicativos de redes sociais e quando você vai fazer qualquer tipo de pesquisa ou quando você vai achar uma referência qualquer, é nítido o uso de inteligências artificiais. E isso é muito complicado, sabe por quê? Quando você olha como cliente o feed de um cabeleireiro, de um profissional da beleza, e esse feed está completamente igual, todas as clientes são belíssimas, elas têm maquiagem prontinha, feito, cabelo volumoso, cheio, tudo assim, tudo que elas sempre querem. Você como cliente, se você chega no primeiro momento, você pensa, eu vou ficar assim. Eu vou ficar assim, certeza. Se assim fica todas as clientes dessa pessoa, eu vou ficar desse jeito. Só que ali tem muitas edições. E aí, quando você acaba fazendo esse serviço, não sai do jeito que você esperava, porque você esperava algo feito por um computador. E mais, você como cabeleireiro e cabeleireira começa a colocar no seu feed muitas edições e de repente nem o seu melhor trabalho que você faz no seu melhor momento técnico e criativo é o suficiente para sua cliente. Porque ela olha o feed, olha o celular, tira a selfie e não tá igual como no aplicativo. E aí? Vivemos um impasse. Mas vocês sabem que aqui é um momento da gente refletir, eu não tô aqui para julgar ninguém, só tô querendo pensar profundamente sobre esse tópico, porque é uma coisa que eu escolhi não fazer lá atrás, quando eu comecei o meu perfil. Por quê? Vou falar uma coisa aqui muito pessoal para vocês. Quando eu comecei a aparecer no Instagram, em 2019, comecei a usar os filtros para aparecer nos stories. Comecei a achar o meu nariz muito grosso, eu comecei a achar minha boca fina demais, comecei a achar que minha pele não estava lisa o suficiente para aparecer nos stories. E eu tomei por mim que eu precisava parar de usar esses filtros, porque os filtros eles estavam me dando uma sensação de que o meu rosto tinha alguma coisa a ser organizada. Algum tipo de harmonização a ser feita. Coisa que eu nunca senti na vida. Então, quando eu percebi que a minha profissão ia passar por esse momento de me expor em redes sociais, eu sempre optei por me expor da forma como eu sou. Eu gosto de me maquiar, como vocês podem ver, adoro me maquiar, amo maquiagem, eu me cuido dessa forma. Essa experiência que eu tive sobre mim mesma e na minha opção de não me expor de forma artificial na internet fez com que eu entendesse que esse era o caminho que eu queria seguir também com os meus clientes. Hoje eu utilizo somente um aplicativo, que é o Lightroom, que normalmente eu faço o seguinte, eu removo uma lixeira que apareceu atrás da foto, organizo a iluminação, isso é o máximo que eu faço. E quando a imagem ela não tá interessante para ser postada, às vezes de frente da cliente, eu posto uma foto de costas. Se você for hoje no meu feed, você vai ver muitas fotos de costas. O meu trabalho ele tá inteiro ali. E não precisa exatamente mostrar o rosto da cliente com muitas edições. Isso é algo que eu acredito, isso é algo que eu quero fazer, porque eu entendo que eu tô no nicho de cabelos com curvatura e de uma beleza que nunca foi bem representada em lugar nenhum. Então eu preciso ser essa representação, eu preciso ser esse espaço onde as clientes sabem que eu não vou colocar um aplicativo
no rosto delas e não vou diminuir o nariz delas ou aumentar a boca, porque eu acho que fica melhor, entende? Bom, quis trazer esse assunto aqui no São Talks porque eu acho super pertinente pro momento que a gente tá vivendo agora, onde nem vídeos mais a gente sabe identificar o que é verdade e o que não. Mas eu trouxe também depoimentos de clientes e depoimentos também de profissionais. Vem comigo, o primeiro depoimento que a gente vai ouvir vai ser em áudio. Essa pessoa não quis se identificar, por motivos óbvios. Essa pessoa não quis se identificar. Eu vou colocar um filtro na voz dela, pra não ser nem, assim, nem quem conheça, às vezes não vai conseguir. Essa situação se passou há um tempo atrás, então essa pessoa já tá plenamente recuperada. Então vamos lá, vamos ouvir o primeiro depoimento, porque aqui a gente conversa, a gente debate, a gente pensa sobre as coisas profundamente. Bora lá. Estava eu interessadíssima num corte de cabelo diferenciado, com uma pessoa diferente e tudo mais. E aí eu procurei uma amiga que estava sempre por dentro dessas coisas. E aí ela falou, amiga, vai, não importa o preço, você trabalha para isso, pode ir nesse aqui. Então, era um lugar referente, chique, um lugar chique. E assim, eu sem experiência nenhuma na área, né, nesse negócio. Aí eu cheguei, tinha aquele negócio de onde estacionar, o cara estaciona pra você, nananã. Aí, nisso, eu sentei na cadeira com ele. E aí ele foi, eu perguntei, ele perguntou o que eu queria e tal. E ele já foi secando, me chamando o cara pra modelar meu cabelo. O auxiliar dele pra modelar meu cabelo. Saí de lá com um corte muito bonito. E quando eu vi a foto que ele postou, minha, não era eu. Isso, a minha amiga, que é minha dermato, me mandou mensagem, perguntou se eu tinha feito alguma coisa na boca, sem ser com ela. Ou seja, a amiga dela, que é dermatologista, identificou que aquele rosto não era o dela e essa amiga perguntou pra ela se ela tinha feito alguma coisa. Olha só o que aconteceu. E outra coisa, ela não se identificou a hora que ela viu essa foto. Porque ele pôs um filtro que me deixou com cara de modelão mesmo. Modelão, com bocão, tirou tudo, todas as minhas imperfeições, que nem são muitas. Mas eu fiquei maravilhosa e eu fiquei querendo aquela boca. Fui eu procurar uma boca pra fazer. Eu falei, não, me colocar ela com uma boca. Aí a minha amiga, que é dermato, falou assim, você fez alguma coisa na boca? Porque essa foto você tá, essa boca não é sua não, eu te conheço. Aí eu falei assim, ele deve ter feito um filtro. Eu senti que é uma... Parece... Não sei o que eu senti. Eu senti assim, que não era necessário. Porque eu me vi me sentindo não bonita. Porque precisou de um filtro. E nem me perguntou. Mas eu entendi que era para melhorar a imagem. Eu entendi que era para ficar mais com um perfil bonito, né? Todo mundo perfeito. Mas depois disso eu fiquei querendo uma boquinha mais rechonchuda. Eu me senti não bonita, porque precisou de um filtro e nem me perguntou. E depois ela ainda fala os desdobramentos a mais que essa situação teve. Eu lembrei de um detalhe. Eu perguntei ele qual filtro que ele usou, porque eu fiquei muito bonita. E aí eu já tinha... Tipo assim, ele fez isso, sem me perguntar. Mas desde novinha, eu já achava minha boca fina. Então foi tipo 0,7 ml. Mas porque a minha amiga, que é a dermato maravilhosa, que segurou minha onda. Você não precisa mais. Então já era uma questão dela achar a própria boca fina. Ela foi pra fazer um corte de cabelo e acabou saindo de lá com uma questão com a imagem dela. Olha só como que isso é o inverso do que a gente quer oferecer como profissional de beleza para as nossas clientes. E olha só como que esses filtros eles vão corroendo a mente das pessoas. Vamos lá para a próxima situação. Olha só, outra situação que apareceu aqui pra mim, que chegou pra mim no inbox aqui do meu Instagram. Essa é uma cliente muito querida do estado de São Paulo. Vou ler a história dela anonimamente. Ela respondeu assim: e eu que paguei visagismo. Ela pegou uma foto de inteligência artificial com um volume que eu não tenho. Ou seja, o resultado final ficou no Brasil e a expectativa no Japão. E aí ela me mandou a foto, não vou mostrar por questões óbvias, mas basicamente não era ela.
Eu conheço essa cliente, já atendi ela várias vezes. Basicamente, não era ela. Aí ela disse assim, olha o que ela me mostrou. Ou seja, ela fez uma projeção de como que ficaria esse cabelo numa inteligência artificial, essa pessoa, né? E ela disse assim, ó, olha o que ela me mostrou. Eu amei, queria ser essa pessoa, mas eu não tenho esse cabelo, você sabe. Ou seja, era completamente irreal o que ela estava mostrando ali. Ela me mandou o resultado final, que é um corte básico, e era o que o cabelo dela conseguiria entregar ali naquele momento. E aí ela disse assim, daí eu tô me sentindo feia, né? Queria o cabelo que eu não tenho. Observação, presencial, tá? Aí ela disse assim, voltei pra progressiva por praticidade. Ou seja, aconteceu uma reviravolta na imagem, na autoimagem dessa pessoa, dessa cliente, dessa mulher em que ela estava procurando por um bom serviço, etc, etc. Foi feita uma simulação por inteligência artificial na presença dela e aquilo ali foi criando uma expectativa nela de que ela iria ficar parecida com aquela pessoa. Ou seja, esse resultado ele só aconteceu dentro de um computador, porque a realidade é completamente diferente. Então, quantas das coisas a gente perde delegando a um computador coisas que dependem da empatia, da escuta humana, da nossa interpretação artística como profissional? Quantas coisas a gente perde de entrega, de resultado, por achar que um computador faz melhor que a gente? Então é complicado para os dois lados, para os clientes e para os profissionais. Essa opinião é de um cabeleireiro muito querido meu, que é o Cássio lá de Uberlândia, atende lá em Uberlândia. E ele disse assim, ó, recebo constantemente pedidos de clientes com a referência criada por inteligência artificial. Como explicar a ela que, baseado nas informações de tecnologia, tudo bem alcançar aquele objetivo, porém, obter aquele padrão da referência depende muito, se tratando de cabelos brasileiros com tantas variações de químicas e produtos utilizados. E ele ainda mandou esse áudio. Ela foi para fazer um corte de cabelo e acabou saindo de lá com uma questão com a imagem dela. Olha só como que isso é o inverso do que a gente quer oferecer como profissional de beleza para as nossas clientes. E olha só como que esses filtros eles vão corroendo a mente das pessoas. Vamos lá para a próxima situação. Essa opinião é de um cabeleireiro muito querido meu, que é o Cássio lá de Uberlândia, atende lá em Uberlândia. E ele disse assim, ó, recebo constantemente pedidos de clientes com a referência criada por inteligência artificial. Como explicar a ela que, baseado nas informações de tecnologia, tudo bem alcançar aquele objetivo, porém, obter aquele padrão da referência depende muito, se tratando de cabelos brasileiros com tantas variações de químicas e produtos utilizados. E ele ainda mandou esse áudio. E o pior, sabe o que é? Que elas trazem a referência e acham que nós, como profissionais, temos a obrigação de entregar aquele resultado. Isso me deixa, assim, frustrado, sabe? A ponto de acreditar que o meu trabalho já não anda valendo nada. Que a inteligência artificial está acima de tudo e de todos a partir daquele momento. Pois é. Lembra que eu falei que a grande questão aqui é que o cabeleireiro fica encurralado e a cliente fica com uma expectativa irreal, algo que não vai se concretizar. Por quê? Um truque para você saber se o cabelo é de inteligência artificial, a hora que você olha a referência, é ver o mesmo padrão em todas as áreas da cabeça. Esse cabelo não tem frizz, esse cabelo ele não tem nenhum tipo de porosidade evidente, um cabelo que não tem nenhum traço de realidade. Esse cabelo não existe. Esse cabelo só é possível porque é feito por um computador. E pode ser a IA que for, gente, a IA de maior realidade que possa existir. Não vai se concretizar no seu cabelo. Ainda mais no nicho de cabelos com curvatura. Não vai se concretizar. E aí, de repente, você tem a obrigação de entregar esse resultado, como o Cássio mesmo falou, mas isso não é possível. E, de repente, nem o seu melhor trabalho é o suficiente. E aí é uma questão. Ó, vou ler aqui para vocês também a opinião de uma
Outra profissional, essa inclusive é minha aluna, muito querida. Essa é a Ellen Lima, maravilhosa. Ela trabalha em Guaratinguetá. Ela disse assim, não uso mesmo. Eu investi no iPhone, porque como trabalho com muita cor, o próprio aparelho entrega fotos e vídeos da cor real do cabelo. Claro que a iluminação ajuda, mas não tem necessidade de aplicativo. E aí eu pedi pra ela me falar por que ela não usa. Ela falou assim, fica muito fake, sabe? Não mostra a cor que ficou, de fato, daí engana a cliente. O rosto, então, pior ainda. Então, ela já opta por não usar. Chegou também um depoimento inbox de uma profissional, que também vou falar anonimamente, que usou um aplicativo de edição de fotos numa cliente que estava séria. E ela passou o aplicativo para a cliente ficar sorrindo. E quando a cliente viu, ela se sentiu completamente desrespeitada e pediu para tirar a foto do ar. E isso fez com que essa profissional entendesse a profundidade das coisas, que ela nunca mais fez isso. Mexe muito com a cabeça da gente, porque hoje nas redes sociais é muito mais fácil de você viralizar uma foto com um cabelo editado por um robô, assim, literalmente um rosto que não existe, nem nas melhores maquiagens, um cabelo que tem 5 vezes o tanto de volume que na realidade tem. É muito mais fácil você obter sucesso passando todas as suas imagens de resultado em aplicativo de edição. É muito mais fácil. Mas o que conta mesmo é a realidade. É como a sua cliente sai da sua cadeira se sentindo. A gente precisa muito, assim, colocar a mão na consciência e começar a entender aonde que essa nossa interação com a internet e com o que é artificial, aonde isso pode nos levar. Como pessoas, como profissionais, prestadores de serviço, pessoas que precisam manejar as expectativas das clientes diariamente como parte exaustiva do nosso trabalho. Nossa, hoje foi profundo, né? Olha, aqui a gente conversa mesmo. Aqui eu quero saber o que você achou desse tema, se já aconteceu com você, se você usa esses aplicativos, se você não usa, eu quero saber tudo. Coloca tudo aqui nos comentários. Não se esquece de deixar um joinha para sua cabeleireira preferida, para sua professora preferida, para sua criadora de conteúdo preferida. Envie esse vídeo para quem você sabe que precisa ver. Me segue lá no Instagram, @SamanthaCachos, e até semana que vem.